Apesar das festividades de final de ano, a família da menina Vitória de Oliveira, cara, diz que não tem ânimo para comemorar nada. Criança de apenas 4 anos morreu em fevereiro enquanto andava de bicicleta no núcleo rural Rajadinha, região de Planaltina. Motorista, cara, que atropelou aí a Vitória, fugiu do local e nunca foi identificado pela polícia. A mãe da menina diz que essa época do ano aí, cara, se transformou em um momento assim contraditório entre o período que seria de festa e o período de luto pela filha. Vocês vão ver na reportagem de Daniela Freitas, é agora. A tela. Este foi o primeiro Natal sem a menina Vitória Oliveira, que morreu atropelada em fevereiro deste ano, na DF-130, em frente à casa dela, no núcleo rural Rajadinha, em Planaltina. Aqui ao meu lado está a Samanta, mãe da pequena Vitória, de apenas 4 anos e que há 10 meses sofre a dor de ter perdido uma filha, né, Samanta? E principalmente agora, nessa época do ano, Natal, Ano Novo, está ainda mais difícil de lidar com a ausência dela. Muito, porque ela sempre foi muito apegada, ela sempre foi muito festiva, né? Assim, até pelo ano passado também, que ela sempre estava muito animada, principalmente com essas datas. Então, esse ano a gente literalmente não fizemos nada. A gente optou por não comemorar nada. De acordo com a irmã mais velha de Vitória, as duas estavam paradas aqui exatamente neste ponto, que fica em frente a esta parada de ônibus, quando um motorista em uma caminhonete prata veio para cima das duas crianças e invadiu aqui este acostamento. A criança mais velha conseguiu desviar do veículo, mas não conseguiu puxar a irmã, que acabou sendo atropelada pelo carro e foi parar no meio da pista com a força do impacto. A minha mais velha, ela viu tudo, tudo. Ela dá tudo com riqueza de detalhe, tudo que você pensar, tudo que você imaginar. Ela disse que estavam as duas no acostamento, quando um carro entrou no acostamento, ela se culpa por ter conseguido pular e não ter conseguido tirar a menor. Com o impacto, a menor foi para o meio da pista, ela caiu devido ao impacto. Logo em seguida passou carro, chegou minha família, porque aí é perto. E começou o socorro dela, mas infelizmente o estado dela estava já muito grave. Pelo que me falaram, ela já precisou ser reanimada aqui. Quando eu cheguei aqui, o helicóptero já estava decolando. A Vitória foi socorrida de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros e trazida direto para o hospital de base. Ela chegou aqui em estado grave, inconsciente, instável, com sangramento no couro cabeludo e também traumatismo craniano. Lucas conta que toda a família está abalada, inclusive a filha de 7 anos, que chegou a ouvir o barulho do atropelamento. No momento lá do acidente, ela chorava bastante, não só ela, como as outras primas dela, que até então estavam todas elas brincando juntas, né? Então, no momento do acidente, ela estava bastante desesperada mesmo. E além disso, além do sentimento de ter perdido a sua filha de apenas 4 anos, também você está com esse sentimento de injustiça, né? Porque até o momento vocês não conseguiram nem identificar, a polícia ainda não identificou quem era esse motorista. O que vocês têm de notícias sobre essas investigações? O que a gente tem de notícia é praticamente nenhuma, porque a gente entra em contato com o delegado, ele só fala pra gente que tá trabalhando. Pra gente da família fica dor, fica saudade, um pouco de revolta, porque é fato, no Brasil ainda tem muito. Será se fosse um filho de um político, se fosse um filho de um outro delegado, se ainda estava impune, igual minha filha tá? Eu acho que se fosse alguém com mais poder aquisitivo, uma probabilidade muito grande de já ter sido resolvido. O motorista que atropelou a criança e não prestou socorro até hoje não foi identificado. Questionamos o delegado responsável pelo caso sobre o andamento das investigações, que por meio de nota respondeu que não tem novidades e que a 6ª DP continua investigando. A 6ª Delegacia de Polícia, que é responsável pelo caso, chegou a apreender algumas caminhonetes que tinham as mesmas características. Elas foram trazidas aqui para a unidade policial e passaram por perícia. Era a tentativa, naquele momento, de tentar identificar o veículo que provocou o acidente. Só que nenhum dos carros
tinha a característica ou chegou a ser identificado como possível causador do acidente. Os veículos foram então liberados. Aí a polícia conseguiu essa outra foto. A partir de agora, a polícia espera denúncias que possam ser feitas por você que acompanha essa reportagem, através dos números da Polícia Civil do Distrito Federal ou até mesmo do 197, para que o motorista que provocou a morte de Vitória possa vir até aqui e contar a versão dele para o que aconteceu naquela quinta-feira no mês de fevereiro. A Vitória tinha uma doença chamada paquionite congênita e a mãe fez essa tatuagem depois que ela faleceu em homenagem à filha. E esse é o símbolo da doença. Além da dor da saudade, a dor da revolta. A gente tem a revolta. Por que essa pessoa não foi achada? Por que essa pessoa não se entregou? Por que essa pessoa não procurou jeito de dar um esclarecimento do que aconteceu? Provavelmente, o que passa na nossa cabeça é que poderia estar bêbada, drogada. Mas por que ela não, em nenhum momento, será que ela não tem uma criança que ela tivesse apego? Pra gente fica muita dor, muita saudade e revolta. Cara, não é só uma criança que ele tem apego, né? É, putz, pela mãe, pelo pai, por um vizinho, por um amigo. Será que ele, sabe, não tem ninguém que ele goste? Ninguém que ele goste? Eu sou indignado com a cabeça dele mesmo, porque eu fico imaginando a minha. Como é que eu ia dormir com um barulho desse? Como é que eu ia conseguir fazer minhas coisas com a tragédia dessa que pesa na minha cabeça, que pesa no meu coração? Aí também eu paro para pensar, será que um miserento desse tem coração, cara? Na hora que... Porque ouve, sabe? Ouve ou sente a pancada. Ele olha pro retrovisor. Deve ter visto alguma coisa rolar. Que fosse com uma pedra, que fosse um animal. Parasse para ver. Era uma criança. Era uma criança. E é difícil você não identificar. Não vem com lorota. Ai, depois eu bati ali no retrovisor, não vi nada. Não vi. Pô, a bicicleta é uma criança. Rolando e você não vê. Rolando e você não vê. Que tragédia. Sou de cara porque em crime de trânsito, a maioria dos casos estão matando e não está acontecendo nada. E nem assim o cara se apresenta. E nem assim o cara se apresenta. O que devia mudar por conta disso, que o cara vai embora, você não vai dar nada mesmo, era ter cadeia. Homicídio doloso no trânsito, mas bote logo homicídio doloso. Intenção de matar um filho de uma que ronca e fuça desse. Atropela uma menina numa caminhonete daquela, vai embora, foge. Homicídio. Homicídio. Ai, Fred, foi um acidente. Ele parasse e fosse lá socorrer a menina. Aí sim, acidente. Pode acontecer com o Fred? Pode acontecer com o Fred. A gente tá dirigindo, de repente a menina passa no meio, a gente não vê, atropelou. Para e socorre. Acidente. Agora o cara vai, passa por cima e vai embora? É acidente? É acidente? Não, me ajuda, né? Tem muita gente passando a mão na cabeça de vagabundo. Quanto mais a gente passar a mão na cabeça de vagabundo, mais vagabundo a gente vai ter. Mais vagabundo a gente vai ter pra ter carinhozinho. Que é isso que a gente tá falando com o vagabundo agora, fazendo com o vagabundo, é dando carinho pro vagabundo. Enquanto isso, cadê essa menininha?